Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Hoje queria falar sobre os grandes problemas que nós temos nos dias de hoje relativo a conhecimentos errôneos, diversos conhecimentos errôneos que estão norteando as igrejas. Bom, a Bíblia diz que na igreja existe dois tipos de pessoas: o joio e o trigo. E hoje nós temos muita gente que é joio, que estão na igreja ensinando, sabe aquele lance do comichão no ouvido, ouvindo coisas, ensinando coisas que não tem respaldo na palavra de Deus, ou pegam determinados pontos da palavra de Deus e fazem doutrinas. É muito estranho o que acontece entre nós hoje, pessoas tentando discutir assuntos que elas não conhecem, que elas não dominam, que elas não aprenderam na palavra, mas aprendeu com alguém, que alguém disse, porque alguém falou. E hoje nós estamos vivendo um período onde o alimento espiritual tem sido comidas estragadas. Olá, Astir, bom estar com você. Então, Astir, há muito alimento estragado no meio da igreja. E que igreja? A igreja que vivemos, aí, de um modo geral, nós temos visto muitas coisas que não estão extraídas da palavra de Deus. Muitas heresias, muitas coisas estranhas. Existem muitos louvores que muitos de nós cantamos, que é totalmente cheio de heresias. Por que será? Porque a melodia é bonita, porque tem algumas frases interessantes, mas dentro da música, a mensagem que está dentro da música tem heresia. Mas olha, faz um sucesso, meus irmãos, meus amigos. Não é de pouco tempo que isso acontece, mas com certeza se multiplicou nas igrejas. Se nas igrejas tem joio e trigo, significa que tem muitas pessoas dentro da igreja que não têm realmente ligação com Deus. Elas vão à igreja, mas elas não sabem a palavra de Deus. E muitas vezes elas vêm com um conhecimento da religião dela, que dizia que tinha na palavra, mas não tem. Há muitos ensinos nas igrejas que não estão na palavra de Deus, mas as pessoas pensam que estão dentro da palavra de Deus. Jesus foi interrogado a respeito se havia ressurreição ou não. Veja bem, eles tentavam trazer um assunto para Cristo. E há muitas pessoas que trazem tantos assuntos. E muitos desses assuntos são assuntos pertinentes a heresias.
Por isso Jesus chega para aqueles que lhe perguntavam a respeito deste assunto sobre ressurreição dos mortos. Jesus, ele pega pesado. Jesus já chega de cara e diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Hoje, as pessoas estão, muitos, não são poucos, estão nas igrejas e elas acham que o dom, ela recebe um dom de Deus. A vida espiritual dela está lascada. Não conhece a palavra de Deus, mas a vida espiritual dela está lascada. Mas ela tem o dom de Deus. Porque o dom, Deus não tira da gente. É irrevogável. Ele deu, está em você. Mas você pode ter o dom de Deus e a tua vida espiritual, está no brejo. A tua vida espiritual, você pode ter sido usado por Deus muitas vezes, mas a tua vida com Deus está no brejo. Mas o dom é capaz de aparecer. Em teu nome, fiz isso, fiz aquilo. No teu nome, Jesus, eu orava, eu cantava, eu falava em mistério, eu profetizava. Apartai-vos de mim, maldito, porque o que você tinha era o meu dom e não vida comigo. Você não tinha vida comigo, você não conhecia nem a minha palavra, mas por causa do dom que eu te dei, você fazia a minha obra. E você agora fazendo a minha obra por causa do dom, mas tua vida está toda lascada. E aí você chama a atenção das pessoas, porque tem uma linda voz, porque fala, sabe interpretar em línguas estranhas. Olha que maravilha, tem revelação, opa, tem revelação. Mas a vida está uma droga, a sua vida está longe de Deus, mas o dom de Deus ficou em você. O dom não manda na igreja. O dom não manda na igreja. O que manda na igreja é a palavra. É a palavra. A palavra, ela não pode deixar de comandar. O Espírito Santo de Deus e a palavra é que comanda, é que governa, é o que dirige. Ei, você que vai me escutar depois, esta palavra é dura, mas a palavra que Jesus deu aqui é dura. Não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí acha também que agora só pode ser de Deus se tiver o poder. Se tiver poder, é de Deus. Mas e as Escrituras? Ei, tem que ser poder de Deus e as Escrituras. E as Escrituras e o poder de Deus tem que andar junto. Ou seja, se o seu dom manda mais, porque dons de poderes, se os dons de poderes estiver na sua vida e conduzir a sua vida, mas a palavra não conduzir a sua vida, se a tua vida não estiver de acordo com a palavra, você está no sal, está perdido. Não pode ficar brincando com a palavra de Deus, não pode ficar brincando com a igreja, não pode ficar brincando em ser espiritual se a palavra de Deus não está em você. Se você não está na palavra, se não há comunhão de Deus na sua vida, mas tem poder de Deus. Não, se o poder de Deus está em mim, é porque Deus está em mim. Mentira! Muitas pessoas estão aí cometendo muitos pecados,
mas estão fazendo a obra de Deus. Há muitos líderes, muitos pastores em prostituição e estão fazendo a obra de Deus, porque o dom de Deus está nele. Não se engane, não se faz obra de Deus só com a palavra. É preciso ter a palavra, mas também é preciso o poder de Deus. São duas coisas que andam paralelamente, não pode andar uma na frente da outra. Quanto mais eu me separo para Deus, quanto mais eu me lanço para fora do pecado, mais com certeza a presença de Deus vai vir na minha vida. Mas se eu não creio no poder de Deus hoje, eu só vou ficar com a palavra. E Deus deseja que a igreja tenha as duas coisas. Deus ressuscita mortos, Deus cura enfermos, Deus traz tudo isso através das nossas vidas, porque o poder revela aqui, na nossa vida. O poder de Deus é através da vida do homem e da mulher de Deus. Mas tem que andar paralelo. Há muitos caídos, muitos, e não são poucos, que estão dentro da casa de Deus, mas não conhece a palavra, e não conhecendo a palavra vai ter muitas heresias, e quem prega heresia, quem é um herege, esse não pode estar à frente da obra de Deus. Nós não podemos aceitar heresia dentro da casa de Deus. Há muita gente inventando maneiras de fazer a obra de Deus escandalosamente. Um dia, uma pessoa procurou uma prostituta para pregar para ela e foi para o motel com ela. Veja bem, presta atenção numa coisa dessa. Não, eu fui só para pregar a palavra de Deus. Misericórdia. Tem cada loucura no meio evangélico. Um pastor, uma igreja grande, a esposa dele achou que ele estava traindo ela. Pastor pregava bem. Pastor era querido, mas a mulher dele falou: tem alguma coisa errada. E conseguiu descobrir que ele entrava num hotel sozinho. Achou muito estranho. E foram lá. Deram flagrante nele. Quando entraram, ele estava com uma boneca inflável. Misericórdia. O pastor, conhecendo a palavra, traía sua esposa com uma boneca inflável. Meus irmãos, que igreja é essa? Diga para mim o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com pastores. Não conhece de verdade a palavra nem o poder de Deus. Porque um homem de Deus jamais daria para si mesmo essa loucura. Há muitas coisas entre o céu e a terra que nós não sabemos, mas Deus conhece. Precisamos andar na palavra, precisamos andar no poder de Deus, e para ter poder de Deus tem que buscar, e para ter palavra de Deus tem que buscar também. E acho que muita gente não quer buscar, não quer se esforçar. Não podemos viver um evangelho raso, precisamos de um evangelho que faz a obra de Deus, com Deus junto na obra. Não adianta eu fazer a obra de Deus se o Deus que é dono da obra não estiver me acompanhando.
vivemos o evangelho de glória, com palavra e com poder, ou viveremos um evangelho onde nós estamos plantando uma semente contra a nossa própria vida? Não plante nada contra a sua vida. No mundo espiritual não se pode plantar nada contra a nossa própria vida. Se nós enganarmos alguém, nós seremos os mais destruídos. O primeiro a ser destruído vai ser você, porque está jogando semente que não é de Deus. Jogando semente cheio de heresia. Meus irmãos, um dia eu passei na frente de uma igreja e estava ali o pastor dizendo para os membros da igreja: bate no diabo, bate no diabo, bate no diabo. E eles estavam, os membros, com uma varinha. Aquelas varinhas de pescar, e aquela varinha de pescar, e todo mundo batendo no banco da igreja. Aí, e todo mundo batendo no diabo. Bate mesmo, ele é ruim mesmo, ele é mau, você tem que bater nele. Bate no diabo, bate porque ele é ruim. Ele não foi ruim com você, seja ruim com ele agora. Tenha ódio do diabo, agora vamos todos juntos bater no diabo. Oh, meus irmãos, que igreja é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa de você ter que beber um copo com água para poder você ser curado? Porque Jesus é a água da vida. Você não tem que beber nada, você tem em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que é no nome de Jesus Cristo que nós vamos orar pelas pessoas. Aonde que está na Bíblia que a gente tem que beber uma água? Sabe por que esses pastores fazem você beber uma água? Porque isso vem da igreja católica e eles aproveitam isso para poder mostrar o poder de Deus através da vida deles, para que você fique preso a eles, para que você vá na igreja deles, para que você dê uma oferta para eles. A obra de Deus não pode ser vendida. Nós não podemos comprar nada, colocar nada, orar por nada. Nós temos que orar pela pessoa e pela necessidade da pessoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não conhece a verdade, qualquer um enganador te engana. Meus irmãos, Jesus nos ensina a orar. O que significa a palavra orar? Orar é conversar com Deus. Jesus jamais iria nos ensinar a rezar, mas a Igreja Católica ensinou o povo a rezar. E de 30 anos para cá, as igrejas Universal, Mundial, R.R. Soares, Deus é Amor, essas igrejas fazem os evangélicos rezar o Pai Nosso. O que está escrito ali na palavra de Deus é as maneiras que você precisa se preocupar na hora que vai orar. Como você deve se posicionar diante do teu Criador para orar. Como deve estar a sua vida na hora de você orar. Jesus está ensinando os parâmetros para você aprender a orar. Ele não mandou você repetir nada disso, não. E hoje, os crentes de 30 anos para cá rezam: Pai nosso que estás no céu. Acho que deve cantar, fazer até aquela posição lá, né? Joelhado. Oh, Pai nosso que está no céu. É assim que os padres faziam, né? Santificado. Parecia umas múmias. Múmia paralítica. Tem que fazer aquela postura de santão. Igreja católica não prega a Bíblia. Igreja católica, de fato, não prega a palavra de Deus. Agora, algum tempo para cá, eles têm usado a palavra de Deus e as músicas evangélicas, porque estavam perdendo
os católicos para a igreja evangélica. A igreja católica ficou 1000 anos comandando a terra. 1000 anos. E implantou tanta porcaria dentro da igreja católica. Aí depois veio os reformadores. Os reformadores, os padres que já não aguentavam mais, os crentes, os que se renovaram, lutaram para tirar as heresias que a igreja ensinava. Mas hoje ainda carregamos dentro das nossas igrejas evangélicas muitas coisas cheias de heresia que vêm lá da igreja católica. Quantas pessoas, e não são poucas, que têm a mania de dizer Ave Maria, minha Nossa Senhora. Meus irmãos, há muita patifaria no meio evangélico. Muitos utilizam do dom de Deus para mostrar que é espiritual. Muitos profetizam. Em teu nome eu profetizei, falei em novas línguas, impus as mãos sobre os enfermos e os curei. Mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito. Por que Jesus vai dizer isso? Se isso tudo foi feito como Jesus mandou. Por quê? Porque não podemos viver e fazer a obra de Deus apenas com o dom, apenas pela obediência, mas a palavra tem que estar correta, a nossa vida tem que estar conforme a palavra. O dom não pode comandar a nossa vida. E o pior, muitos aproveitam que tem o dom para poder ganhar dinheiro, para poder impressionar. Tem coisas absurdas, irmãos. Coisas absurdas. Tem um pastor aí que precisa encostar na mulher dos outros para ela ficar fértil. Misericórdia. Misericórdia. Que loucura é essa, gente? Eu estou falando por alto, há tanta besteira. Agora o culto dos vasos. Aí aquele monte de gente vestido de branco, dançando, semelhante a uma macumba. Aonde que tem na Bíblia que a gente precisa se organizar e agora colocar um roupão como se fosse um médico ou uma enfermeira, todo de branco, e aquele povo todo rodando na igreja? Aonde que isso é espiritual? Loucura gospel. Loucura que se dizem evangélicos. Nós precisamos conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. As duas coisas precisam acontecer. E a Bíblia diz que é com ordem e decência, sem escândalo. Meus irmãos, Deus é poderoso. Deus faz coisas grandes, mas precisa tudo estar respaldado na palavra de Deus. Cuidado, está cheio de irmãos, cheio de irmãs nos Facebook, revelando um monte de besteira, dizendo que você está tendo um livramento de morte. Qualquer um pode ter livramento de morte. Horóscopo de Deus. Ih, faz aqueles barulhinhos. Tem tanta coisa muito esquisita. Errage, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Porque se eu não creio nas Escrituras e nem o poder de Deus, que evangelho é esse? Tem que haver conhecimento da palavra e tem que haver o sobrenatural. Mas tudo isso, tudo no governo da palavra. Não se deixe enganar. Vou ficando por aqui, para que esse vídeo não fique longo, porque este tipo de assunto dá muito pano para manga. Que o Senhor conduza a sua vida de maneira saudável, para que aqueles que olhem para a sua vida, diga: ali está um homem de Deus e uma mulher de Deus. Fique sabendo, eu creio no poder, eu creio na palavra, eu creio nos dons, eu creio em tudo que está escrito na Bíblia, mas de acordo com o que é ético, com o que é moral, com o que é saudável. Um abraço, obrigado pela sua participação, Astir. Que Deus abençoe todos os dias a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus irmãos em Cristo, na Congregacional de Cristalina. Um grande abraço. A paz do Senhor.